Bom dia, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 14 de maio. Eu sou a Joy Macedo e você tá no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. E hoje a gente vai ver novidades anunciadas pelo ChatGPT, que tá super fluido, sem latência, parecendo aí uma assistente virtual perfeita, por assim dizer. Será mesmo? Vamos acompanhar. Tem também o Dell XPS 13 Plus com o Snapdragon X, apresentando números impressionantes de duração de bateria, viu? E a Motorola proibida de vender celulares lá na Alemanha. Tudo isso e muito mais no Giro do Loop de hoje. Então se ajeita aí e bora girar! Vocês viram que no último final de semana rolou aí uma tempestade solar, chamando aí da maneira mais simples, né, da maneira mais comum que a gente ouve falar, porque o nome correto é tempestade geomagnética. Vocês viram que rolou isso no final de semana e aí a aurora boreal apareceu em vários lugares em que não é comum de se ver, mas eu queria só citar rapidamente aqui antes da gente começar o giro. Vocês viram que deu ruim também no Starlink? Sim, essa tempestade solar afetou a conectividade dos satélites de internet do Elon Musk, da empresa do Elon Musk. A própria empresa, né, a própria Starlink, informou sobre um serviço degradado e o próprio Elon Musk falou no Twitter, no X, que os satélites da empresa estavam sob intensa pressão. É comum a gente ver que comunicações afetadas, GPS, inclusive tratores que usavam conectividade via GPS nos Estados Unidos também ficaram meio perdidos durante esse fenômeno, mas isso é bem comum, porque o que acontece é que o Sol emite aí uma grande quantidade de partículas carregadas e radiação eletromagnética que interage aí com o campo magnético da Terra e rola aí esses probleminhas. Lá em 2003, uma tempestade solar também causou quedas de energia bem grandes lá na Suécia, por exemplo, mas eu queria só comentar com vocês se vocês acompanharam todo esse bafafá e ainda rolou durante mais algum tempo essas tempestades solares, viu? Então tem a parte que teve o fenômeno bonito da aurora boreal, para quem pôde acompanhar, mas também teve essas pequenas interferências aí na comunicação aqui da Terra. E ontem rolou um evento da OpenAI, a dona, criadora aí do ChatGPT. E eles anunciaram um novo modelo, né? Um novo modelo de linguagem que é o GPT-4o. Muita gente comentou aí que poderia ser um ChatGPT-5, mas ela anunciou o GPT-4o. E o que isso traz de novidade? Basicamente, agora, os usuários gratuitos do ChatGPT vão conseguir processar imagem e voz em tempo real. Rolaram algumas demonstrações do que vai poder ser feito e foi bem impressionante, porque era praticamente uma latência zero na hora de você dar um comando de voz, por exemplo, para pedir uma tradução. Os apresentadores no palco fizeram essa demonstração utilizando o aplicativo do ChatGPT. Um deles falou o seguinte: vou conversar com uma pessoa que fala italiano, você pode traduzir aqui em tempo real para mim, senhora ChatGPT? E aí ela, sim, claro. E tudo foi feito de uma maneira muito fluida, parecendo humano, uma coisa assim, com latência praticamente zero. Teve alguns probleminhas de conectividade ali no começo, mas depois que engatou o negócio foi que foi. Mark, io mi chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. Estou muito ansiosa para conseguir testar isso efetivamente. Eles dizem que aí nas próximas semanas isso vai estar disponível para todos os usuários, incluindo, como eu falei para vocês, usuários da versão gratuita do ChatGPT. Mas teve um outro anúncio importante também no meio disso tudo, que foi a chegada de um novo aplicativo de desktop para Mac. O que faz a gente olhar para a WWDC da Apple, que está vindo aí em junho, e a expectativa está altíssima para a integração do ChatGPT com o iOS 18. Então, será que a gente vai ver esses recursos aí de comandos de voz, de conversação, né, com o ChatGPT integrados no iOS 18? Enfim, vamos ver o que a Apple tá planejando aí de inteligência artificial. Mas um outro detalhe muito interessante que a gente viu também durante a apresentação, mostrando ali alguns recursos, é como você vai poder usar a câmera, né, as imagens do seu celular, do computador, enfim, como você estiver interagindo ali com o ChatGPT, para fazer essa integração em tempo real, essa leitura em tempo real. Um exemplo que eles deram foi o seguinte: o apresentador falou:
dona ChatGPT, por favor, veja aqui, vou me filmar, fazer uma selfie e você me diz qual é o sentimento que eu posso estar experienciando. Nossa, por que eu escolhi a palavra mais difícil pra falar? Mas vocês entenderam, né? E aí, antes dele mostrar o rosto dele, né, ele abriu a câmera traseira em vez da frontal e filmou um pouco da mesa que tava na frente dele ali no cenário. E aí ela respondeu assim, parece que estou vendo uma superfície de madeira. Aí ele, não, calma, isso era a câmera. Por favor, considere a próxima imagem, que seria a selfie. Aí ela respondeu, agora faz muito mais sentido. Você parece estar muito feliz, com um sorriso no rosto, nananana. Enfim, foi uma coisa bem futurista, vamos dizer assim. Mas vale lembrar que eu vi algo não parecido nesse nível, mas algo semelhante, que remeta um pouco a isso. Lá em 2018, no Google I.O., quando eu fui presencialmente no Google I.O., uma das vezes que eu tava por lá, a gente viu uma demonstração do Google Duplex sendo utilizado ali para atender um cliente, para fazer uma marcação de um salão de cabeleireiro, eu acho, na época, né, para marcar um horário no salão. Enfim, eu quero ver isso na prática, testar na minha mãozinha mesmo, para ver se vai ter essa latência tão baixa e se esse reconhecimento vai ser realmente tão rápido e tão eficiente quanto foi demonstrado. Mais expectativas altíssimas, lembrando que hoje é dia de Google I.O., hein? Então eles fizeram esse evento um dia antes da senhora Google, que adora falar sobre inteligência artificial. Fica de olho que eu vou trazer aqui os principais destaques, inclusive, do evento do Google para vocês, tá? De acordo com documentos vazados, o Dell XPS 13 Plus equipado com o processador Snapdragon X, o processador baseado em ARM aí, da Qualcomm, vai trazer o dobro de duração de bateria durante reprodução de vídeo, se comparados aos XPS 13 mais antigos, que usam aí o chip Intel Lake P de 12ª geração da Intel. O número é bem expressivo, mas não é só isso que esses documentos revelaram, tá? Parece que também vai ser muito mais barato para a Dell fabricar esse tipo de notebook com este tipo de processador, no caso, né, do que fabricar com Intel. Os documentos indicam que a Dell precisava gastar $293 por notebook fabricado com Intel Core i7 1360p, isso em março de 2023. E o Snapdragon X, por outro lado, está sendo avaliado aí um custo para a Dell de $145 e a gente espera que isso seja repassado para o cliente final, né? A janela e expectativa de lançamento desse novo dispositivo é para junho, já agora junho de 2024, então assim, em breve a gente deve saber se isso vai rolar mesmo, mas é bem interessante ver esses números aí. A gente sabe que uma das vantagens de processadores baseados em ARM é a duração de bateria, então quero acompanhar. Inclusive a gente tá falando tanto sobre isso, não vejo a hora de testar um Snapdragon X Elite nas minhas mãozinhas, mas ficam aí esses dados que foram vazados. Por enquanto é o que temos, amigos. A Lenovo e a Motorola foram proibidas de vender alguns dispositivos conectados na Alemanha por conta de uma disputa judicial de patente que está rolando com uma empresa chamada Interdigital. A empresa venceu aí uma disputa no caso da W1, que é a sigla em inglês para rede de longa distância sem fio. Ou seja, aparelhos da Lenovo e da Motorola que utilizam essa conectividade não vão poder ser vendidos por lá por enquanto, porque a Interdigital alega que os aparelhos das marcas estão usando sem autorização tecnologias registradas em patentes por ela. E como eu falei para vocês, as tecnologias envolvem aí esse módulo W1 de conexão sem fio. Os dispositivos afetados incluem celular, tablet, notebook, ou seja, é bem grande aí a lista de produtos que não podem ser comercializados na Alemanha por conta disso. Vale lembrar que lá em 2022, a Oppo, a OnePlus e a Vivo, que fazem parte aí da mesma rede, pararam de vender seus smartphones na Alemanha e em alguns mercados europeus também devido a uma disputa de patente, mas no caso com a Nokia. Tudo se resolveu, mas elas perderam aí quase um ano de venda nesse mercado. A gente não sabe quanto tempo vai durar da Motorola, mas seguiremos acompanhando. Por falar em Motorola, notícia rapidinha aqui, hein? Vai completar um ano de lançamento do Razr 40 Ultra em junho e a gente já tem mais detalhes sobre o possível Razr 50 Ultra, que na verdade deve se chamar Razr Plus 2024 lá nos Estados Unidos. Internacionalmente, provavelmente aqui no Brasil, deve manter o Ultra no nome, mas nos Estados Unidos, vazamentos indicam que vai ser diferente essa nomenclatura. E isso foi uma cortesia aí do informante conhecido como OnLeaks, que costuma acertar bastante coisa que ele se envolve, tá?
Falando sobre especificações, a gente deve ter aí mesmo tamanho de tela, uma bateria maior e câmeras melhores. Lembrando que a gente tinha 12 e 13 megapixels na versão do ano passado e a especulação aí, os rumores são de que a gente tenha duas câmeras de 50 megapixels cada aí na traseira do novo Motorola Razr para saudosos do V3. A tela externa deve ser a mesma, como eu falei para vocês, 3,6 polegadas, que foi um sucesso no ano passado. O processador deve ser atualizado para o Snapdragon 8S geração 3 e 12 GB de RAM, e a bateria, como eu falei para vocês, deve melhorar e ter um upgrade aí para 4.000 mAh, e o aparelho deve chegar já com Android 14. Então, se seguir a mesma janela do ano passado, em junho a gente deve ver um novo Motorola Razr aí no mercado. Google e Apple deram as mãos e fizeram um anúncio em conjunto ontem para o bem de quem não quer ser rastreado sem saber. Sim, estamos falando das famosas tags de rastreamento. As duas empresas anunciaram aí um esforço conjunto para lançar um novo padrão na indústria que vai alertar o usuário, tanto o usuário de Android quanto de iOS, quando ele estiver sendo rastreado por algum dispositivo Bluetooth. As últimas versões, as mais atualizadas do Android e do iOS, vão emitir um alerta e avisar quando algum dispositivo Bluetooth desconhecido estiver conectado durante algum tempo. Além da AirTag da Apple, parceiros aí como a Samsung e a Tile também apoiaram a iniciativa. E a Apple também falou que outros nomes, como a Eufy, a Motorola, a Pebblebee, já avisaram que também devem entrar aí nesse acordo para ajudar os usuários a adotarem esse novo padrão. Elas devem adotar esse novo padrão para ajudar os usuários. Falei tudo ao contrário aqui, mas vocês entenderam, né? O momento do anúncio é curioso, já que, como eu falei para vocês, e vou repetir, temos Google I.O. hoje. Então, existem rumores aí de que o Google poderia lançar a sua própria Smart Tag. Então, será que vai rolar agora, nesse momento? Não sabemos. Enfim, vamos ficar de olho. Depois do sucesso do emulador Delta para iPhones, temos um novo candidato a queridinho, talvez, dos usuários de iPhone e de iPad. Agora a onda do momento é o recém-lançado aplicativo Gamma, que é um emulador de PlayStation 1 totalmente gratuito para esses usuários. E como eu falei para vocês, além do iOS, também tem uma versão para iPadOS. O Gamma permite aí que o usuário conecte controles Bluetooth para uma experiência ainda mais interessante com os games do PS1, o que é ótimo porque quem já experimentou sabe como é frustrante tentar jogar games antigos naquela telinha sensível ao toque dos dispositivos de celulares e de tablets, né? Enfim, você pode conectar seu controle e ser mais feliz. De acordo com The Verge, o código do aplicativo é praticamente o mesmo do Delta, e como qualquer emulador, você vai precisar baixar os arquivos ROM com os títulos para jogar. Alguém aí já baixou? Conta pra gente. Ainda não baixei para testar, mas quero, então me conta se vale a pena ou não. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês nesse comecinho de semana. Temos mais alguns dias pela frente. Hoje é dia de evento, então será que teremos aquele resuminho maneiro do Google I.O.? Comenta se vocês querem ou não pra gente fazer. Quais são as expectativas? Falamos aí sobre as expectativas do evento ao longo dos últimos programas, mas hoje é o dia dos anúncios oficiais. Então vamos ficar de olho aí no grande evento do Google. Fechou? Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês, uma excelente semana, um excelente dia. Lembrando que o Giro vai ao ar de segunda a sexta às 6 da manhã, impreterivelmente, até que prove o contrário. Então você escolhe se quer nos ouvir pelas principais plataformas de áudio na versão em podcast ou se quer nos assistir pelo nosso canal do YouTube. Se você está nos vendo pelo YouTube, deixa seu like e se inscreve no canal, fechou? Um beijo, tchau, tchau!